Mais uma videoaula sobre equilíbrio químico. Hoje eu vou falar sobre constante de equilíbrio em termos de concentrações molares para os gases. A constante de equilíbrio é definida em termos de atividades, que são interpretadas em termos de pressões parciais ou concentrações. Na constante de equilíbrio, os gases são definidos na forma de um valor numérico das pressões parciais em bar, e os solutos na forma de um valor numérico das suas molaridades. Frequentemente, desejamos discutir o equilíbrio em gases em termos de concentrações molares. Então, nós vamos agora obter uma relação entre a constante de equilíbrio K, a constante de equilíbrio termodinâmica adimensional, expressa em termos de pressões parciais para os gases. Nós vamos obter uma expressão entre K, expressa em pressões parciais em bar, e K expressa em termos de concentrações molares. Lembrando que estamos falando de gases, e quando você tem uma tabela de constantes de equilíbrio, independente da fase, as constantes de equilíbrio são adimensionais. Aí na descrição eu deixo para vocês o vídeo, as videoaulas introdutórias sobre constante de equilíbrio. Então aqui você tem a expressão geral para constante de equilíbrio em termos de atividades, pensando aqui nos reagentes e produtos gasosos, né? Essa expressão já é conhecida para vocês. Vocês já sabem escrever expressões para constante de equilíbrio para as reações químicas. Se não lembra, veja as videoaulas aí na descrição. Para o equilíbrio envolvendo gases em particular, você pode expressar a constante de equilíbrio dessa maneira aqui, onde esse P0, P bolinha, enfim, com essa bolinha aqui em cima, corresponde à pressão de um bar. Então, com frequência, nós omitimos esse denominador P sobre esse denominador P padrão. Geralmente, nós expressamos dessa maneira aqui a constante de equilíbrio, simplesmente nós omitimos esse P padrão aqui, mas você considera essas pressões parciais aqui adimensionais. Então, você pegou a pressão parcial do gás em bar e dividiu pela pressão padrão, simplesmente para você obter a constante adimensional. Então, agora nós vamos deduzir uma relação entre K, a constante de equilíbrio termodinâmica, para o gás, para o equilíbrio em fase gasosa, e Kc, a constante de equilíbrio expressa em termos de concentrações. Então, só para você entender o que é esse Kc, né? Vamos pensar num equilíbrio aqui bem conhecido. Então, você tem N2 gasoso mais H2 gasoso, e aí você tem NH3 gasoso. 2 nitrogênios, aqui eu coloco 3. Então, a constante Kc vai ser a concentração do NH3 ao quadrado sobre concentração do N2, concentração do H2 ao cubo. Essa constante aqui, para ser adimensional, as concentrações devem ser divididas pela concentração padrão. Então, nós vamos tomar aqui a concentração padrão. Concentração padrão é igual a 1 mol por litro. Então, quando você tem concentração da amônia aqui, na verdade, seria a concentração de amônia, NH3, sobre C0. Então, eu simplesmente omiti o barra C0 aqui, mas você imagina que ele se fez presente para tornar essa constante adimensional. Então, só esclarecendo para vocês. Então, vamos agora à dedução. Então, nós temos aqui a nossa reação química genérica com reagentes e gases
na fase gasosa, e nossa expressão geral aqui em termos de pressões parciais para a constante de equilíbrio. Se nós formos omitir esse P padrão, considerando que o P padrão é simplesmente um bar, então você pode escrever a constante de equilíbrio K, constante de equilíbrio termodinâmica, pressão parcial de C elevado ao coeficiente estequiométrico, pressão parcial de D elevado ao coeficiente estequiométrico sobre pressão parcial de A elevado ao coeficiente estequiométrico, pressão parcial de B elevado ao coeficiente estequiométrico. Vamos imaginar que esses gases são gases perfeitos, então PV igual a nRT é válido para eles, ou seja, se você tem um gás J, você pode colocar assim, P J, um gás qualquer, é igual número de mols de J sobre volume RT. E vamos lembrar que número de mols sobre volume é a concentração molar, então poderia colocar assim, pressão parcial desse gás J é igual concentração molar do gás J RT. Mas vamos lembrar de uma coisa, estamos trabalhando com constantes de equilíbrio termodinâmicas, então essa pressão aqui, essa pressão parcial, na expressão da constante de equilíbrio, ela é dividida pelo P padrão. Então tem que dividir os dois lados aqui pelo P padrão, o P padrão que vale 1 bar, está aqui, né? Adicionalmente, na constante de equilíbrio em termos de concentração, em termos de concentrações, eu tenho que dividir a concentração pela concentração padrão. Concentração padrão aqui, que você sabe, concentração padrão vale 1 mol por litro. Para manter a coerência matemática, eu tenho que colocar aqui no numerador também, concentração padrão. Então aqui nós vamos fazer um trabalho com as unidades que vai ser importante. Eu preciso lembrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, você tem o R, né? R é igual a 8,314 Joule por Kelvin por mol. Bom, Joule, né? 1 Joule é igual a 1 Newton metro. Pascal, 1 Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional de Pressão, é igual a 1 Newton por metro quadrado. Juntando as duas coisas, você poderia dizer que o Joule seria o Pascal, 1 Pascal, multiplicado por 1 metro cúbico. Então, esse R aqui, você poderia colocar assim, R igual 8,314 Pascal metro cúbico por Kelvin por mol. Agora eu quero dividir esse R pela pressão padrão. Então, lembrar aqui que a minha pressão padrão é 1 bar. Pressão padrão é igual a 1 bar. E lembrar que 1 bar, que é uma pressão bem próxima de 1 atmosfera, 1 bar é 10 a quinta Pascal. Então, a pressão padrão é 10 a quinta Pascal, unidade do Sistema Internacional. Então, eu quero dividir agora o R pela pressão padrão. Vamos fazer isso. Então, R sobre a pressão padrão vai ficar 8,314 Pascal metro cúbico por Kelvin por mol. E eu vou dividir aqui por 10 a quinta Pascal. Então, esse Pascal vai embora, esse metro cúbico vai embora. Então, aqui você já sabe que vai dar 8,314 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por Kelvin por mol. Esse número nós vamos precisar para usar ali embaixo. Então, continuando a trabalhar com unidades, né?
Vejamos o que nós temos. Isso aqui, o C padrão é igual a 1 mol por litro, ou 1 mol por litro seria 10 ao cubo mol por metro cúbico. Então, estou colocando só na unidade do sistema internacional para trabalhar esse termo aqui, em particular, esse termo. O R, acabamos de ver, 8,314 metro cúbico por Kelvin por mol. Então, vamos trabalhar esse termo aqui, esse C padrão RT sobre P padrão, vai ficar então, a temperatura mantém, né? Aqui o C padrão é 10 ao cubo mol por metro cúbico, vezes 8,314 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por Kelvin por mol. E a temperatura continua aqui, o T. T de temperatura, que é dada em Kelvin, né? Essa coisa aqui vai ser adimensional, né? Então, vejamos. O mol corta com mol a menos 1. O Kelvin depois vai cortar com temperatura, o metro cúbico aqui também. Então, esse C padrão R T sobre P padrão fica, de acordo com as minhas contas, 0,08314, que multiplica pela temperatura. Então, você anota aí, porque eu vou apagar agora, que vai ser importante depois na dedução da relação entre a constante K e a constante Kc. De modo que você vai poder converter facilmente uma na outra, mas eu preciso de espaço agora, por isso anotem isso aqui. Só um detalhezinho, faltou aqui o Kelvin a menos 1, né? Que está aqui, né? Que depois vai cancelar com o Kelvin da temperatura. Então aqui nós temos a nossa constante de equilíbrio e aqui a relação entre a pressão parcial e a concentração. Então nós vamos substituir aqui as pressões parciais, lembrando que nós já trabalhamos toda a parte de normalização, né, divisão da concentração pela concentração padrão e da pressão pela pressão padrão, né? Então nós vamos trabalhar agora a parte simples, a parte de unidades já fizemos. Então o K vai ficar assim, bom, qual é a pressão parcial do reagente C? É a concentração de C vezes RT. Eu preciso levar o coeficiente estequiométrico, né? É o expoente aqui. Concentração, a pressão parcial de D é a concentração de D vezes RT. Preciso elevar o coeficiente estequiométrico. Qual a concentração de A? Ou melhor, pressão parcial de A. A concentração de A multiplicado por RT. Preciso elevar ao coeficiente estequiométrico. Qual a pressão parcial de B? Concentração de B, RT, elevado ao Bzinho aqui, né, o coeficiente estequiométrico. Então, fazendo um pequeno rearranjo, esse K vai ficar assim. Concentração de C elevado a Czinho, que é o coeficiente estequiométrico, concentração de D elevado ao Dzinho, e aqui concentração de A elevado ao Azinho, concentração de B elevado ao Bzinho, que multiplica RT elevado ao quê? C mais D menos A menos B. Então, vamos melhorar aqui. Isso aqui é a constante em termos de concentrações. Então, o Kc é igual constante em termos de concentrações, né, para essa reação em fase gasosa, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho, A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho.
Adicionalmente, esse C mais D menos A menos B, eu vou chamar de delta N, e vou pôr até um Gzinho aqui. Isso aqui é a diferença entre os coeficientes estequiométricos dos componentes gasosos da reação, no lado direito, e os coeficientes estequiométricos dos componentes gasosos da reação do lado esquerdo da equação química. Em outras palavras, seria a variação do número de mols em fase gasosa quando a reação acontece, quando ela se completa, digamos assim. Então, por exemplo, se você tem aquela reação da amônia, né? Vou abrir um parênteses aqui, ó. N2 mais H2 dando NH3. Eu não preciso dizer que são reagentes e produtos gasosos. Então, delta N aqui vai ser 2 menos 1 menos 3 é igual a menos 2, entendeu? Então, esse é o delta N. Vou precisar de espaço aqui, né? Vou apagar. Apagando. Então, a equação que nós chegamos é K, a constante de equilíbrio termodinâmica, é igual a constante de equilíbrio em termos de concentrações, que multiplica R T elevado a delta N. Esse R aqui, nós já normalizamos, dividimos pelaquela pressão padrão de um bar, convertida para Pascal, e também levamos em conta a concentração padrão. Então, esse R vale 0,08314, Kelvin é menos 1, né, por essa conversão, e aqui a temperatura, nós usamos a temperatura do problema. Vamos resolver um exemplo, então vamos lembrar que a nossa equaçãozinha, né, K igual KC, RT, a delta N. Então, o K vai ser KC, que multiplica 0,083, Kelvin é menos 1, vezes temperatura, elevado a delta N. Se você quiser um número mais fácil de memorizar também, de repente você quer memorizar para uma prova, por exemplo, um vestibular do ITA, que tem esse tipo de questão, então vai ficar assim, ó, K igual KC, deixa eu pensar aqui, T sobre o inverso disso aqui dá, se não me engano, 12,03. Então, 12,03. Aí fica Kelvin, né? E aqui a temperatura em cima também é Kelvin. E aqui o delta N. Então, nós temos as equações aí. Eu vou apagar para resolver essa questão com vocês. Então, o que nós temos aqui é essa reação a 400 graus Celsius, ou 673 Kelvin. Não vou pôr o vírgula 15 aqui. Essa reação aqui tem essa constante de equilíbrio, e ele quer achar o valor de Kc. Então, o delta N aqui vai ser 2 menos 2 menos 1, ou seja, delta N vale menos 1. Então, ele quer o Kc. Então, Kc vai ser igual a K, fazendo a matemáticazinha assim, a álgebra, T sobre 12,03 Kelvin elevado a menos delta N. Tá bem simplesinho aqui. Então, acho que eu já vou substituir os valores. O K vale 3,1 vezes 10 a quarta, é a dimensional. A temperatura 673 Kelvin, aqui 12,03 Kelvin, elevado a delta N a menos 1. Delta N vale menos 1, então é elevado a 1, simplesmente. Então, bem simplesinho, vou pegar a calculadora aqui. Então, 673 dividido por 12,03, igual, e aí vezes 3,1
1 vezes 10 a quarta. Então, pelas minhas contas aqui, deu 1,73. Então, aqui o KC deu 1,73 vezes 10 a sexta, pelo jeito. Deixa eu ver aqui. 10 a sexta. E está resolvido. A videoaula ficou mais longa do que eu imaginava, porque teve todo o trabalho com as unidades, né? Mas eu, na próxima aula, vou gravar a resolução de alguns exercícios mostrando conversão entre K e KC para reações que acontecem em fase gasosa para fixar esse conteúdo. Até a próxima.